10, verso 11, nos é dito: Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eles se viram então como um movimento profético. A expressão é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e rei, significava que esses crentes tinham muito o que fazer, ou seja, eles deveriam pregar o Evangelho a todo mundo para testemunho a todas as nações. Veja que a Bíblia fala do surgimento de um povo que reuniria todas as verdades descobertas pelos reformadores e acrescentaria outros ensinos bíblicos esquecidos: a doutrina do santuário, a reforma de saúde, a doutrina do sono na morte até a ressurreição e uma pregação mais forte sobre a importância da observância do 7º dia da semana, como está escrito no 4º mandamento da lei de Deus. Amigo, Deus profetizou o surgimento da Igreja Adventista do 7º dia e disse na Bíblia que o seu povo seria caracterizado pela obediência aos seus mandamentos, conforme Apocalipse 14, 12. Lá diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não quer você fazer parte desse povo da profecia? Não gostaria você agora de abrir o seu coração e entender que Deus tem verdades para esse tempo presente? Eu quero convidar você a entender que essa profecia nos chama para uma mudança. Eu e você estamos sendo chamados a se unir àqueles que guardam a lei de Deus, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do Santo Sábado. Se é desejo do seu coração agora colocar-se nas mãos de Deus e cumprir toda a vontade dele, ore comigo agora. Pai, muito obrigado por esta profecia que aponta o surgimento da tua igreja remanescente. Coloca em nosso coração o desejo de fazer parte da mesma. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Apocalipse capítulo 11 fala a respeito de 2 testemunhas mártires que seriam mortas e deixadas em praça. Essas 2 testemunhas mártires representam o Antigo e Novo Testamento e o ataque que a França faria ao livro de Deus. Ao longo da história, milhares de Bíblias foram lançadas às fogueiras. De todas as formas, se tentou exterminar a palavra de Deus. Mas, de uma forma miraculosa, Deus preservou esse livro para que eu e você tivéssemos hoje a oportunidade de conhecer a vontade dele. Hoje vamos aprender um pouquinho mais a respeito das 2 testemunhas mártires. Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro do Apocalipse, o último e mais surpreendente livro da Bíblia. O tema que hoje vamos estudar trata de 2 testemunhas de luto, Apocalipse capítulo 11. Eu queria convidar você a lermos os versos 3 e 4 deste capítulo. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Como vemos aqui em Apocalipse, o texto apresenta 2 características que nos ajudam a identificar
quem são essas duas testemunhas de luto. Primeiro, elas profetizariam por 1260 dias, profeticamente 1260 anos. E segundo, são elas os dois candeeiros. Candeeiro era um objeto que servia para iluminar, e a própria Bíblia vai esclarecer quem são essas testemunhas. O Salmo 119, verso 105, o salmista declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. As duas testemunhas, sem dúvida, são o Velho e o Novo Testamento, ou seja, a Bíblia. A Bíblia testemunha de Jesus Cristo, de seu plano de salvação, da sua santa lei. Este maravilhoso livro foi perseguido e ocultado das pessoas por 1260 anos. Esse período cumpre-se na história do ano 538 até 1798. Muitas tentativas foram feitas para terminar com esse livro, mas Deus sempre esteve atuando para preservar sua palavra. No verso 7 do capítulo 11, eu queria que você lesse comigo também, Apocalipse 11, verso 7, nos diz que quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Aqui no versículo 7 é nos dito que essas duas testemunhas seriam cruelmente perseguidas pela besta que sobe do abismo. Esta besta é o poder representado na França pelo ateísmo, em sua luta contra Deus. A França foi a única nação do mundo a se rebelar abertamente contra o governo divino. Por decreto de uma Assembleia Legislativa, declarou-se que Deus não existia. Apocalipse 11:8 nos diz que o Senhor seria crucificado nessa cidade. Nas perseguições que foram movidas na França contra os cristãos, realizou-se então um grande massacre contra aqueles que criam no Evangelho. Estes foram castigados, da mesma forma como Cristo fora. Na pessoa de seus seguidores, Cristo aqui foi crucificado. Em nenhum outro país, a atitude de inimizade contra Cristo foi tão forte. Agora olha comigo o Apocalipse capítulo 11, verso 11. Assim diz o texto: mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. Aqueles que viram, sobreveio grande medo. Depois de 3 dias e meio, diz a profecia, as duas testemunhas voltariam a viver. A mensagem da Assembleia, que declarou que Deus não existia e que aboliu a religião, 3 anos e meio depois, veio com outro decreto, dando novamente liberdade à Bíblia. O período pode ser computado desde 26 de novembro de 1793, quando um decreto emitido por Paris aboliu a religião, até 17 de junho de 1797, quando o governo francês removeu as restrições contra a prática da religião. A palavra de Deus foi exaltada e, apesar dos esforços de Satanás para destruí-la, a Bíblia é hoje o livro mais lido e vendido em todo o mundo. No verso 13 de Apocalipse 11, nós lemos: naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Vemos aqui claramente que a França, uma das subdivisões do Império Romano, é considerada a 10ª parte, e ela foi abalada como que por um terremoto, por causa da abolição da religião e dos valores importantes que foram pisados. A família foi muito atingida e toda a nação sofreu as consequências dessa rebelião contra o Criador. A morte de 7.000 pessoas se refere à destruição de todos os nobres oficiais da França nesse período de terror. Este capítulo do Apocalipse nos mostra que, apesar das forças do mal tentarem destruir a palavra de Deus, a Bíblia, o Senhor está à frente para preservar seu livro sagrado.
Por isso, vamos aproveitar cada oportunidade que Deus nos concede para dia a dia dedicarmos mais tempo ao estudo das Escrituras. Por isso disse Jesus em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mesmo que tudo e todos se voltem contra a Bíblia, a Palavra de Deus, podemos estar certos de que ela é eterna, do mesmo modo como o seu autor é eterno. É por isso que Isaías 48 declara, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Querido amigo, aproveite cada momento que você tem com esse livro para procurar compreender a vontade de Deus para a sua vida. Lembre-se, nós devemos estar ligados a Cristo como um ramo se liga à videira, e isto só pode ser feito através da leitura da Bíblia e da oração. Se você quiser assumir esse compromisso hoje com Deus, de dar mais valor a esse livro, ore comigo agora. Pai de amor, obrigado por termos em nossas mãos a Tua Palavra, que ao longo da história foi tão perseguida. Obrigado porque nós podemos, em tempo de liberdade, estudar e apreciar esse livro. Que os seus ensinos mudem o nosso coração e prepare-nos a todos para a Tua breve volta. Em nome de Cristo te oramos. Amém. Em Apocalipse capítulo 12, nós aprendemos a respeito da perseguição que o dragão faria contra a mulher. Por 1260 anos, a Igreja de Deus, os valdenses, albigenses e huguenotes se abrigaram em locais como este, em meio à natureza, para fugir dessas perseguições. Hoje, vamos aprender um pouquinho mais sobre a mulher e o dragão. Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro do Apocalipse, o último e mais surpreendente livro da Bíblia. Até aqui temos estudado capítulo por capítulo, tema por tema, e temos descoberto como que Deus nos ama e os planos que Ele tem para o seu povo. Chegamos agora ao capítulo 12, e eu queria que você lesse comigo os versos 1 e 2. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A imagem que vemos aqui em Apocalipse 12, versos 1 e 2, é de uma mulher grávida, com a lua debaixo dos pés, vestidas com o sol e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O nosso tema de hoje, a mulher e o dragão. O que representa esta mulher? Na profecia bíblica, a mulher representa a igreja. Paulo faz essa comparação em Efésios capítulo 5, versos 22 e 23, quando diz que Cristo é o cabeça da igreja, assim como o homem é o cabeça da mulher. Nesse aspecto, a igreja na profecia é comparada a uma mulher. Agora, de que igreja o Apocalipse está falando? Esta igreja está vestida com o sol. O sol aqui é um símbolo da justiça de Cristo. Ela tem uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça. Coroa na Bíblia é símbolo de vitória.
E essas 12 estrelas é uma referência ao povo de Deus no Antigo Testamento, nas 12 tribos, e ao Novo Testamento, ou à Igreja do Novo Testamento, nos 12 apóstolos. Assim, o número 12, que significa totalidade, fala do povo de Deus em todas as eras. E esta lua debaixo dos pés? Você sabia que a lua não tem luz própria? E assim como ela emite a luz do sol que reflete sobre ela, há na Bíblia um sistema que também não tem poder em si, mas reflete o poder que há em Cristo. Esse sistema é conhecido como o sistema sacrificial, o sistema de ofertas no santuário. Todos os cordeiros que lá morriam, eles não tinham o poder de salvar ninguém, mas eles apontavam para Cristo, aquele que tem o poder de salvar. Agora, esta mulher estar grávida, o que significa isso? Significa que ela estava para dar à luz ao Filho de Deus. Olha comigo no capítulo 12, versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Segundo o Salmo 2, aquele que seria gerado por Deus e que haveria de reger as nações com cetro de ferro é o Messias. De fato, só Cristo foi arrebatado para Deus após a sua ressurreição. Então aqui é o próprio Cristo que estaria para nascer dessa mulher da igreja. Agora o Apocalipse introduz um outro elemento. Olha para o verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O que representam essas 7 cabeças e esses 10 chifres? Os 10 chifres são uma alusão a 10 tribos bárbaras que minaram a autoridade do Império Romano dos anos 352 de nossa era até o ano 476. Eram os érulos, vândalos, ostrogodos, suevos, saxões, lombardos, estas 10 tribos bárbaras. E já estas 7 cabeças, o que elas representam? Elas falam para nós de 7 impérios que foram antagônicos a Deus, a começar do Egito, depois a Assíria, depois Babilônia, depois Medopérsia, depois Grécia, finalmente Roma imperial e Roma papal. Então nós temos aqui o dragão usando o Império Romano para perseguir a igreja. Olha o que acontece agora na Bíblia em alguns detalhes mais. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Nós sabemos que em profecia, cada dia representa um ano, de acordo com Números 14:34 e Ezequiel 4:6 e 7. Assim, o dragão, Satanás, estaria perseguindo a mulher por 1260 anos literais. Na história, esse período cumpre-se do ano 538, quando João II foi declarado cabeça de todas as igrejas, um pouco antes disso, em 533, e quando o Papa passa a ter jurisdição temporal, em 538. De 538 a 1798, nós temos esse período profético, onde o dragão estaria perseguindo a mulher. Onde está a Igreja de Deus nesse período da Idade Média? Ela está oculta. A palavra de Deus no capítulo 12 nos diz no verso 16: a terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. O texto está nos dizendo de que a terra ajudou a mulher. Sabe o que isso significa? Os fiéis filhos de Deus, os valdenses, albigenses, huguenotes e tantos outros desse período se abrigaram nos ermos da terra. Locais como o norte da Itália, sul da França, lá nos Alpes, o povo de Deus se abrigou, fugindo das perseguições. E ali eles se mantiveram fiéis à palavra de Deus, guardando todos os mandamentos,
e buscando servir ao Senhor de inteireza de coração. Esse período foi um período difícil para a Igreja de Cristo. Milhares perderam suas vidas nessas perseguições. Mas Deus tem uma recompensa para estes que já descansam por amor ao seu nome. Quando é aberto o 5º selo do Apocalipse, é dito que devem ser dados para estas que morreram vestiduras brancas e ainda uma coroa, e que elas aguardassem até que o número dos seus conservos fosse completo. Mesmo que o inimigo conseguisse tirar a vida desses servos de Deus, ele não pôde arrancar deles a esperança de vida eterna. É por isso que em Apocalipse capítulo 2, verso 10, faz um convite para mim e para você. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Amigo, eu e você hoje podemos ser submetidos a provas e tentações, mas o nosso coração deve estar entregue a Cristo. Só Ele tem o poder de nos guardar, de nos proteger. E se formos chamados a uma prova como esses do passado, nossa vida eterna estará segura nas mãos de Cristo. Que Deus te conserve firme nessa esperança. Ore comigo agora. Pai, muito obrigado pelo conforto da Tua palavra. E a despeito das provações que nós temos nessa vida, podemos confiar na Tua direção. Assim como guardastes o Teu povo no passado, protege a todos nós. E um dia que estejamos na Tua santa presença. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Apocalipse 13 fala a respeito de dois poderes, uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. Qual é o simbolismo do mar na profecia bíblica? Besta ou animal, o que significam? Quem é esta besta que surge do mar para atacar os santos do Altíssimo por 42 meses, para difamar o tabernáculo? E o que significa a semelhança dessa besta com o leão, com o urso e com o leopardo? Animais que nós vimos no capítulo 7 de Daniel. Este é o tema que precisamente vamos estudar hoje. Seja bem-vindo ao estudo do livro do Apocalipse. Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro do Apocalipse. Hoje chegamos ao capítulo 13, um dos temas mais empolgantes desse livro. Vamos aprender um pouquinho mais a respeito de uma besta que sobe do mar. Eu queria convidar você a tomar a sua Bíblia e a ler alguns versos comigo aqui no capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, verso 1 nos diz: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. O que significam esses 10 chifres e essas 7 cabeças desse poder? Esses 10 chifres podem ser identificados como as 10 tribos bárbaras que se levantaram dos anos 352 até 476, provocando assim a queda de Roma Ocidental. E Rômulo Augusto foi o último imperador que morre justamente nesse ano. E o que significam essas 7 cabeças? Em Apocalipse capítulo 17, nós temos um capítulo que nos ajuda a interpretar o capítulo 13. E o capítulo 17 nos diz claramente assim, a partir do verso 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria,
As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. Ou seja, essas 7 cabeças se referem a 7 montes. A palavra monte ou montanha na profecia também tem a conotação de império. De fato, 7 impérios perseguiram cruelmente o povo de Deus. Se nós contarmos a partir do Egito, que foi responsável por escravizar o povo de Deus por 4 séculos, nós temos no Egito esta primeira cabeça. Depois nós temos o Império Assírio, que foi responsável por destruir as 10 tribos do norte que estavam em Samaria, no cativeiro assírio de 722 a.C. Depois nós temos Babilônia, que escravizou o povo de Deus por 70 anos, e entre estes estava Daniel e seus 3 companheiros. Depois nós temos a Medopérsia, a Grécia e Roma. Roma imperial era a que existia nos dias de João. E João está dizendo exatamente isso, dos quais 5 caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia e Grécia. Um existe agora, o Império Romano, e você